Olá, me chamo Pedro Bahia e esse é mais um episódio do podcast MEC, no qual fui convidado a abordar o tema impermanência das situações terrenas. Eu conto com a companhia de vocês para entrarmos nessa jornada sobre esse assunto. Então, vamos estar em uma posição confortável a partir de agora para fazermos nossa prece inicial. Eu irei fazer algo diferente dessa vez. Eu tenho um bloquinho com várias orações, ele te chama Eu Te Benzo, e eu vou tirar uma dessas cartinhas para que possamos fazer a nossa prece inicial como uma dessas orações. Vamos lá. Em nome da minha divina presença, eu sou, e da divina presença do Mestre Jesus, apelo à chama trina da vida que sustenta o meu eu divino, para que me revista do poder do equilíbrio e da mansidão em todos os momentos da minha vida. Isto eu peço para mim e para toda a humanidade. Que assim seja. Podemos observar que até o próprio recado do Eu Te Benzo tem relação com o nosso tema de hoje, né? Sobre a impermanência dessas situações terrenas e sobre buscarmos a equilíbrio e mansidão durante esses momentos da vida. E como o próprio tema fala, da impermanência, ela está relacionada ao que é momentâneo, né? Ou seja, de que as coisas elas não são imutáveis, elas não permanecem a mesma coisa. Nós não permanecemos os mesmos desde que nascemos, nós estamos em completa mudança, modificação e evolução. Então, a proposta desse tema é tentar trazer essa visão da vida sob esse caráter de mudança e de constante movimento, de que a vida está em constante movimento e precisamos acompanhar esse movimento no nosso ritmo, no nosso caminho. E é nesse momento que conseguimos aí fazer uma relação com o papel da reencarnação no nosso plano evolutivo, né? Porque a reencarnação ela entra como uma oportunidade que nós seres humanos temos de aprender com as situações, mudar e evoluir, né? Ou seja, essas situações terrenas elas vão aparecer muitas vezes como provas para que possamos então usar essa oportunidade, essa reencarnação, como uma oportunidade de mudança e de evolução do nosso ser, da reforma íntima. A vida terrena, ela pode ser separada por diversos momentos, né? Vamos ter momentos de felicidades e de tristezas, mas juntando todos esses momentos, nós não podemos dizer que vamos ser sempre felizes ou de que fomos sempre tristes. Essa ideia fixa, né, de algo que não sofre mudança, ela não existe para a vida terrena. Ela não acontece dessa forma na vida real, no nosso dia a dia. Nós temos momentos de felicidade e momentos de tristeza, que estão dentro dessas situações de quem está encarnado aqui na Terra. E aí tem uma teoria muito interessante, que é a do equilíbrio dinâmico, em que ela fala de que o infortúnio que acontece na nossa vida, né, ela é sempre seguida por algo positivo, para manter o equilíbrio. Né? E isso é o que torna essas situações terrenas impermanentes. Porque a partir do momento que acontece algo muito ruim na nossa vida, ou que julgamos ruim, para compensar esse equilíbrio, né, para ter esse equilíbrio dentro da nossa vida, irão acontecer coisas positivas para manter esse dinamismo, né, entre coisas positivas e coisas negativas. Então, para facilitar o nosso entendimento com relação a essas situações, vamos imaginar essas situações como ciclos. Ou seja, ciclos eles vão ter início, meio e fim, né? E aí a gente entende essas situações dentro de uma finitude e que aí novamente associamos a essa impermanência e que cada ciclo que acontece em nossa vida, seja ele positivo ou negativo dentro da nossa perspectiva, ela vai ter um papel e uma função dentro da nossa vida e do nosso plano evolutivo. Só que quando falamos de ciclos e entendemos essa finitude, a gente também vai entender que cada ciclo tem o seu tempo.
Uns podem durar mais, outros menos, ou seja, que o tempo que cada ciclo permanece ativo em nossas vidas, ela vai variar, de acordo com as necessidades do aprendizado, ou até mesmo do apego humano em poder terminar, né, finalizar esse ciclo. Né, porque existem momentos de nossa vida que decidimos inconscientemente não finalizar os ciclos, ou temos dificuldade de nos desaver daquilo e daquela situação, pelo fato de estarmos tão conectados àquele ciclo, por mais ruim que seja. Então, o tempo que cada um desses ciclos vão durar nas nossas vidas vão depender dessas variantes. E aí vamos ter diversos exemplos aí dessas situações ruins, né, como relações tóxicas, e aí sejam elas amorosas, de amizade, no trabalho, problemas financeiros, desavenças familiares, estados momentâneos de saúde, né, de uma saúde ruim. E aí eu coloco essas situações e percebemos que todas elas vão possuir uma finitude, vão possuir um fim, dentro daquilo que entendemos que aquele ciclo precisa ser finalizado, ou ele vai se finalizar, antes mesmo que pudéssemos tomar alguma providência com relação à finalização do mesmo, né? E esse ciclo sempre aparece, esses ciclos desafiadores e que nos demandam resiliência, aparecem na necessidade de nos modificarmos, né, na ideia de melhorarmos, de praticarmos a reforma íntima, o auto-amor também é um chamado para aquele ser de que ele necessita mudar e se movimentar na mesma velocidade em que a vida está caminhando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, Bem e mal sofrer, diz o seguinte: o fardo é proporcionado às forças, como recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Então, ele nos mostra que por mais aflituosa que tenha sido aquela situação, a recompensa positiva que virá em cima disso será muito maior. Ou seja, a gente volta para a questão do equilíbrio dinâmico, né? Então, cumpre a sua tarefa, o seu ciclo na ideia, não só pensando na recompensa, mas na questão evolutiva e da melhora de si mesmo com relação àquele ciclo, que vai vir como um papel educativo e que possamos sempre nos lembrar que essas situações elas são passageiras, que esse é o foco, né, desse episódio de hoje. E aí, então, essas recompensas, elas podem vir em momentos de felicidade, o que vai respeitar esse equilíbrio, né? No item 20, do mesmo capítulo, né, em que é o capítulo sobre que a felicidade não é deste mundo, diz o seguinte: não deduza que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. O homem pode facilmente deduzir os progressos futuros dos melhoramentos sociais já conquistados e imaginar os melhoramentos que virão. Ou seja, de que por mais que situações ruins permeiem o nosso dia a dia, a Terra ela não é apenas isso, um mundo de provas e expiações. Podemos viver momentos de felicidade, de alegria, de recompensa dessas situações na nossa vida terrena. E que possamos, então, com esses momentos, prospectar melhoramentos, melhorias com relação à nossa vida e à vida do próximo. E tem uma passagem em Filipenses, no versículo 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, quando vierem alguma provação, alguma situação difícil, a gente tem diversas armas aí para lidar com essas situações, que são lembrar que elas são passageiras, lembrar que elas têm um papel educativo, mas principalmente lembrar da nossa resiliência, de que o Senhor sempre está conosco, de que podemos nos alegrar, porque sempre o Senhor está ao nosso lado. Então, ficou claro, né, que a Terra é um lugar onde todas essas situações, sejam elas boas ou ruins, elas são momentâneas. E que possamos, em todos esses momentos, nos firmar no Senhor, nos momentos tanto de aflição quanto de alegria, lembrando que tudo passa.
Porque, como diz uma passagem também da Bíblia, bem-aventurados os aflitos, porque eu vos aliviarei. De que o Senhor, ele sempre está ao nosso lado. Esse tema de hoje, do episódio de hoje, ele está conectado com um tema central do jornal Evoluir, a impermanência das situações, e que vale a pena a leitura também para conectar com tudo isso que foi dito com relação a essas situações no episódio de hoje. Irei fazer uma leitura final, vou abrir o Evangelho de forma aleatória e randômica e fazer uma leitura de um trecho, porque pode ser que tenhamos um recado para esse final de episódio de hoje. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha. Quando a chuva vier e os rios transbordarem e os ventos soprarem, ela não cairá, pois foi construída numa base firme. Então, que possamos construir a nossa fé e a nossa vida e a nossa reforma íntima sobre bases firmes, que é a base do Senhor, a palavra do Cristo e a caridade. E que possamos ser pessoas sábias para enfrentarmos essas situações terrenas da maneira mais inteligente possível. Então, vou pedir agora que vocês fiquem em uma posição confortável e vamos fazer a prece final para finalizar esse episódio. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, e que a graça do Senhor esteja com vocês. Até a próxima.